Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje. Eu até já transcrevi aqui para o texto da mensagem. Em Mateus, capítulo 17, e vamos ler do versículo 14 ao versículo 20. Mateus 17, 14 a 20, diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque apesar de nós, da pequenez da nossa fé, o Senhor tem estado conosco, nos sustentando e conduzindo com a sua mão direita fiel. Rendo-te graças hoje em nome de Jesus, por tudo que tenho colocado diante de ti, e já digo amém para as tuas respostas, que creio já estão a caminho. Que o teu nome hoje seja poderosamente glorificado através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, quando eu leio um texto como este, eu fico imaginando a tristeza de Jesus andando com os seus discípulos naqueles dias e ainda assim sofrendo a incredulidade deles. E o que dizer de nós hoje? Jesus veio, morreu a nossa morte, ressuscitou para que andássemos em novidade de vida, e continuamos com uma fé tão capenga, tão minúscula, ao ponto de ser menor do que um grão de mostarda, que é a menor das sementes. O episódio descrito aqui se passa logo depois da transfiguração. Jesus e 3 dos seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, haviam subido ao monte onde Jesus foi transfigurado à vista deles. Quando eles descem do monte, encontram os demais discípulos que haviam ficado à espera deles, às voltas com a situação de um pai desesperado, cujo filho padecia de uma aparente enfermidade a quem o texto chama de lunático. Aquele homem, no seu desespero, procura os discípulos de Jesus com a finalidade de ter seu filho curado. Na verdade, aquele menino estava possuído por um espírito maligno e não acometido de uma enfermidade natural. Não houve discernimento por parte dos discípulos para perceber este fato.
lembramos que os discípulos, além de terem recebido autoridade da parte de Jesus, já haviam testemunhado inúmeras vezes o Senhor agindo em situações semelhantes. Quando Jesus desce do monte, encontra aquela situação e sofre com a incredulidade dos seus discípulos, mencionando a falta de fé como a causa daquele fracasso em libertar aquele filho possuído de um espírito maligno. Quando se trata de fé, é importante atentarmos para 3 afirmações do autor de Hebreus, em Hebreus 11:6, o grande capítulo da fé. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E terceiro, que Deus se torna galardoador dos que o buscam. Essas 3 afirmações nos levam a buscar uma fé que produza resultados para a glória de Deus. Na sua metodologia didática, Jesus usou muitas parábolas, mas usou também acontecimentos reais, dos quais fez preciosas aplicações práticas para seus discípulos de todas as épocas. O episódio nos ensina uma importante lição sobre o exercício da fé. Ao olharmos para o texto, 2 coisas nos chamam a atenção de um modo especial. Primeira, o problema em si e a reação de Jesus. É interessante notar que 3 dos evangelistas narram esse episódio e cada um percebeu um detalhe diferente sobre o fato. De acordo com Mateus, o menino era lunático, traduzido por epiléptico por alguns, e suicida, atirando-se repentinamente no fogo e na água. Marcos o descreve como um mudo que caía no chão com frequência, espumando, rangendo os dentes, depois ficando com o corpo todo rígido. E Lucas diz que o menino era um filho único e gritava ao entrar em convulsão. Apesar de muitos desses sintomas poderem ter causas naturais, aquele menino estava à mercê de um demônio. Aqui vemos a necessidade de entendermos a natureza dos problemas que nos assolam. Precisamos ter discernimento. Enquanto os discípulos recuaram da responsabilidade e autoridade de expulsar aquele demônio, o menino sofria sob aquela ação maligna. A primeira reação de Jesus foi uma tristeza profunda. O mestre gemeu no seu íntimo e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? A incredulidade e perversidade espiritual daqueles discípulos era um peso para Jesus. Fico imaginando como o Senhor se sente ao olhar para os cristãos fracos e tímidos de hoje. Falta-nos intrepidez e ousadia para dar passos ousados de fé. O desejo do nosso coração hoje é estimulá-los a dar passos ousados de fé, já crendo que o Senhor é aquele que responde os nossos clamores. A segunda lição do texto é a ação eficaz de Jesus e a causa do fracasso dos discípulos. Jesus não requer de nós nada que Ele mesmo já não nos tenha ensinado ou doado. Ele pediu que lhe trouxessem o menino e repreendeu o demônio e este o deixou, não sem antes jogá-lo no chão com violência, agitando, segundo o relato de Marcos 9:20.
Jesus libertou o menino, ordenando ao demônio que nunca mais voltasse àquele corpo. O Senhor levantou o menino enquanto a multidão dava glória a Deus maravilhada. Jesus esperava que seus discípulos agissem daquela forma, que fossem ousados. Ele os havia comissionado com a sua própria autoridade. Em Mateus 10, 1 e 8. Diz o seguinte: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de enfermidades. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. Os discípulos frustrados vão a Jesus em particular para saber a razão do seu fracasso. O que foi que deu errado? Poucas vezes Jesus foi tão direto ao responder uma pergunta. Geralmente ele dava voltas, contava uma parábola, ou mesmo fazia outra pergunta para fazer as pessoas pensarem. Mas aqui ele vai direto ao ponto e enfaticamente responde no versículo 20: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O poder dado aos discípulos estava lá, era algo latente, faltava apenas ser manifesto pela fé, que é aquela certeza absoluta daquilo que esperamos da parte de Deus. O que acontecia com os discípulos daquela época acontece hoje. Há uma diferença entre agir mecanicamente e agir impulsionado pela fé, certeza do que esperamos de Deus. Não se trata de mágica, mas de fé. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 14, 23, que tudo que não provém de fé é pecado. Vale a pena mencionar a atitude honesta do pai do menino, relatada por Marcos 9, 24, que diz: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele queria dizer aqui que tinha um pouco de fé, mas não o suficiente para receber tão grande vitória. Olha que coisa interessante. E de repente esse é o seu caso, o meu caso, em relação a tantas demandas que nós temos enfrentado. Irmãos que corriam bem e agora longe do Senhor, agora vão. E hoje nós ousamos dizer que esses voltem para o caminho do Senhor, em nome de Jesus. E tudo aquilo que tem impedido essa carreira vitoriosa, que caia por terra em nome de Jesus. E a graça assista a esses irmãos e irmãs que têm se afastado deliberadamente do Senhor, ou por causa de uma ação demoníaca. Desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco no dia de hoje de um modo especial. Aqui não se trata apenas do tamanho da semente, mas do seu poder gerador de vida. Mesmo sendo tão pequena, pode gerar algo grande. Jesus espera que mesmo com uma pequenina fé, cresçamos e frutifiquemos para a glória do seu nome. O que é essa mensagem tão curta e tão necessária para nós nos nossos dias pode nos ensinar no dia de hoje especialmente? Primeiro, muitos dos nossos problemas, que aparentemente têm causas naturais, na realidade são ações demoníacas, obras malignas tramadas no inferno para tirar a nossa paz e nos fazer arrefecer na fé. Cabe a nós discernir e sermos ousados, usar a palavra de fé e ordenar aos espíritos malignos que se retirem em nome de Jesus Cristo. Segundo lugar,
Jesus nos revela em sua palavra como proceder em tais situações. Do contrário, não precisaria haver nas Escrituras tantos relatos de Jesus e seus discípulos agindo. Talvez falte a nós ousadia e disposição para imitar o Mestre. Em Efésios 5:1, o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Em terceiro lugar, a grande razão dos nossos fracassos diante das situações aparentemente insolúveis é uma só: a pequenez da nossa fé. Aqueles discípulos até que tentaram, mas não por fé. O texto diz que eles não puderam curá-lo. Quem planta fé genuína, colhe milagres. Em quarto lugar, se a nossa fé for ao menos do minúsculo tamanho de um grão de mostarda, além de eficaz, ela gerará vida em nosso interior e fruto por onde quer que possamos passar. Nada nos será impossível. E por último, gostaria de deixar para a sua reflexão uma pergunta de Jesus em Lucas 18:8, a parte B do versículo. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que nós possamos refletir acerca disso em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos por libertação dos nossos queridos, que o Senhor nesse instante visite a cada um deles, onde quer que estejam, e que o Senhor os liberte de toda inclinação maligna e de toda inclinação carnal que tenha afastado esse teu servo, essa tua serva dos teus caminhos gloriosos. Visita quantos escutam essa palavra e que o Senhor entre hoje, em nome de Jesus, com a providência, com a resposta. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus.